Caros colegas de estudo, bom, a gente fala muito dessa palavra, né, do horsemanship. Quando a gente fala de horsemanship, a gente basicamente está falando de uma relação, né, de um relacionamento entre o cavalo e o ser humano. Como tal, uma coisa essencial para você ter um bom relacionamento, né, para você ter uma boa relação, é a comunicação, né? Até no livro do o livro do Tom Dawes, inclusive, tem esse nome, né? Ele chama True Unity, né, que seria uma unidade verdadeira, né, unidade no sentido de se tornar um, One Communication Between Human and Horse, ou Horse and Human, né, que seria uma comunicação cooperativa entre ser humano e cavalo, né. Então, fica fácil a gente imaginar, né, fácil a gente entender que para a gente ter uma boa relação, um bom relacionamento, a gente precisa de uma boa comunicação, né. Por isso, né, de um tempo para cá eu venho investindo muito em tornar minha comunicação mais eficiente. Tá? Eu vou falar disso bastante a partir de agora. E eu não quero que isso seja confundido com ter pressa, com pular etapa e esse tipo de coisa. Logicamente, diminuir o tempo de resposta, né, diminuir o tempo do processo é uma consequência para é uma consequência caso eu consiga ter uma comunicação mais eficiente, né? Mas é uma consequência, né? Não adianta eu querer forçar um resultado, né? Forçar uma resposta, tendo uma comunicação coercitiva, né? Tendo uma comunicação impositiva, tá? Então, sem deixar os princípios de lado, tudo isso, eu venho buscando cada vez mais ter uma comunicação mais eficiente e que na verdade é o que a equitação busca, né? Você ter uma comunicação, né? Você conseguir passar sinais claros, sinais que fiquem fácil do cavalo entender. E se está fácil dele entender e como está claro, né? Você consegue pedir aquilo consistentemente, da mesma forma toda vez. O cavalo compreende fácil, aprende fácil, né? E o processo se encurta por consequência. Por consequência também, o que eu venho experimentando é que eu tenho tido um desgaste muito menor físico dos cavalos, mental também, logicamente, né? Porque eles ficam menos tempo confusos, né? Mas eu conseguindo ter uma comunicação mais eficiente, a gente chega na resposta mais rápido e então eles precisam trabalhar menos tempo. Antes eu me cobrava muito, me martirizava se, por exemplo, eu trabalhasse um potro menos de 35, 40 minutos, né? Que eu falava, não, a sessão do cavalo tem que durar isso. Dura em média isso. Mas principalmente os potrinhos mais novos, às vezes com 20 minutos eu faço uma sequência de coisas que eles dão uma resposta positiva, né? Que eles respondem de maneira assertiva e a minha sessão acaba ali, né? E aí, quando eu quero condicionar mais, né, fazer uma sessão um pouco mais longa, que também é necessária nesse processo de iniciação, né, intercalar, né, eu faço sessões mais intensas e mais curtas e sessões menos intensas e mais longas. Aí, quando eu vou fazer um exterior, por exemplo, aí eu não me preocupo de gastar 40 minutos, uma hora e meia. Porém, é um tempo que eu gasto mais passando esse tempo com o cavalo, né? Tendo experiências que têm estímulos de fora, né? Principalmente, do que eu é, colocando ele para fazer coisas, né? É, e, e lógico, a gente trabalha mais tempo numa intensidade menor, né? É diferente de um trabalho que seria um trabalho de pista, né? Que você trabalha, tem um curto tempo com um pico de esforço, né? O esforço vai aumentando, você aquece, vai exigindo um pouquinho mais, e aí depois esfria, né? Tem aquele pico de esforço. O trabalho de exterior para mim é uma linha mais constante, né? Uma hora eu dou um galopinho, uma hora eu dou um trote, uma hora eu faço um movimento, uma coisa, mas são momentos, né? Que eu distribuo numa sessão mais longa. A maior parte do tempo ele tá caminhando ou trotando relaxado.
Mas enfim, tô falando tudo isso porque hoje eu vou passar para vocês um trabalho que eu faço antes de montar. Esse trabalho tem sido muito importante para mim, principalmente porque eu monto os potros, na maioria das vezes sozinho, né? Quando eu trabalhava com Borba, eu tinha um apoio dele, né, para empurrar o ponto para frente, para me ajudar a guiar, né? Ele ia me dando um suporte. Quando eu saí de lá e comecei a trabalhar sozinho, eu senti uma falta uma falta disso, né? Eu via que meus potros, lógico, não entendiam ainda muito bem quando eu abanava a perna era para eles ir para frente, eles não entendiam muito bem que quando eu abria a mão era para eles guiar. E às vezes não era nem que o trabalho de guia estava ruim, né? Às vezes o trabalho de guia tava muito bom. Mas quando a gente está na guia, é lógico, por mais que a posição da mão, né, do cabo saindo do cabresto é parecida, não é a mesma de quando a gente está montado. Também não é a mesma, também o cavalo toma a gente como referência, né? Então por isso hoje em dia também eu gosto bastante de fazer uma guia usando um laço de cabo, né? Deixando ele fazer um círculo aí de 15, 20 metros. Por quê? Para ele usar mais o cabo de referência do que eu como referência, né? E muda bastante, né? Eles ficam mais distraídos, acham que pode sair, né? Até eles entender que a hora que aquela corda estica, não importa se eu tô perto ou se eu tô longe, a hora que a corda estica, eles não vão conseguir mais para fora. Isso também eu posso passar mais para frente, ajuda bastante, tá? Mas eu vou passar hoje para vocês dois trabalhos que eu faço, beleza? Vou abrir aqui e já volto. Então, pessoal, preparação que eu faço antes de montar, tá? Primeira coisa que eu gosto de me certificar é que o potro entende o estímulo ali na costela, né? Empurrando o corpo dele para fora. Lógico, né? Quando eu estou preparando o potro para montar, né? Toda a desensibilização que eu faço é empurrando ele para fora, de alguma forma estimulando a lateral do corpo dele. Só que mesmo quando eu estou usando a bandeira, um laço, qualquer objeto, mesmo meu corpo, ainda é uma sensação diferente do que a minha perna, tá? Então, quando eu uso o estribo ali, é a sensação mais próxima que eu vou ter da minha perna quando eu estou montado. Por isso que eu gosto de me certificar que o meu potro entende isso daí. Se ele entende esse estímulo, né, a chance dele estranhar, dele ter medo, alguma coisa assim, é muito menor, né? Aí outra coisa que eu gosto é me certificar que ele entende a posição de mão para mexer a garupa e mexer a paleta. Aqui a primeira que eu estou fazendo é para mexer a garupa, né? A minha mão mais alta. Eu gosto de ver que ele está realmente cedendo a sensação do cabo esticando, né? Eu tento não, em vez de puxar, né? Dar um tipo de estímulo, né? Balançar o cabo para ele ceder a esse cabo, essa sensação desse cabo balançando, né? É muito importante aí vocês repararem na posição do meu corpo. Ó. Ele se mexe, eu mexo junto com ele. Já teve pontos que eu fui fazer esse trabalho e eles ficaram incomodados quando eles perceberam que quando eles se mexiam, eu me mexia junto, né? E quando a gente está montado é a mesma coisa, né? Ele se mexe, você está lá em cima, você vai se mexer junto. Então, de repente, eu acredito que eu evitei ter um problema quando montei por causa disso, tá? Obviamente, né, o mais fácil aí é empurrando o cavalo para fora, né, para o lado oposto. Agora eu vou mostrar para vocês como eu mexo a paleta. Então eu fechei a rédea, né, como se eu fosse montar mesmo, colocando uma rédea só. E agora eu vou mexer a paleta. Para mexer, se eu trouxesse ele para o meu lado, né, ia ficar parecendo, eu ia ficar no caminho dele. Então de repente eu atrapalho. Então por isso eu gosto de empurrar para fora. E às vezes, né, eu até uso o meu corpo ali, eu uso a outra mão para empurrar um pouquinho ele, para ajudar ele a entender que é para ir para o lado. Tá? Mais uma vez, ó, minha mão não trabalha puxando, ela trabalha pegando e soltando, né? É parecido com o que eu mostrei para vocês no vídeo do recuo em círculo. Né? Eu quero que ele entenda essa sensação do cabresto balançando no focinho dele. Ó, agora ele vai ficar um pouco confuso,
Porque eu tô em um olho dele e fazendo o estímulo do lado contrário, né? E aí, às vezes, eles ficam confusos se usam você de referência ou o sinal que você está dando, né? Então ajuda a trabalhar essa coisa dele trabalhar os dois olhos ao mesmo tempo, né? E eles a priorizarem o sinal do cabresto, né? Quando a gente trabalha só na guia, é muito comum eles terem a gente como referencial, né? Então isso aí ajuda eles a priorizar o sinal da rédea do que a sua posição de corpo. Evita bastante confusão também, que é o que a gente quer, né? Agora um pouco do recuo, mesma coisa do que eu mostrei para vocês lá no vídeo do recuo em círculo também, né? O cabresto balançando ali, esfregando o focinho. E aí eu peço para ele fazer um pequeno círculo, né? Aí ele tem que ir para o meu lado, porque senão eu tenho que andar muito mais que ele se eu fizer um círculo para fora, aí no caso para a direita, né? Mas eu gosto de perceber, ó, que quando eu abro a minha mão, ele abre a mão dele também, né? E eu consigo manter um círculo. Aí simulando uma parada e um recuo, e um passo para trás. Aqui, né? Aqui eu gosto de começar por meu peso na cela também, né? Tudo para ajudar a preparar eles para quando eu for montar. A montada desse ponto foi muito tranquila. Estava entendendo bem o sinal da rede. Ó, aqui ele ficou provavelmente um pouco confuso ainda, né? Mudou de lado, ó, quis dar uma olhadinha para a direita ainda. E aí eu peço só para ele ceder para um lado, ceder para um outro, ceder para um lado para o outro. A hora que o pé mexe, a hora que as patas mexem, né, eu dou um alívio. Fazer por. Isso aqui ajuda muito, né? Nas primeiras montadas eu tinha muita dificuldade, às vezes o potro tava tudo ok na guia, tava tudo ok quando eu tava perto dele, mas quando eu montava ele não entendia que a sensação era mais ou menos a mesma, né? Que eu tava pedindo a mesma coisa, né? Então causava um pouco de confusão aí. E agora tá sendo muito mais tranquilo, muito mais fácil e rapidinho, né? Como eu tô hoje, na maioria das vezes eu monto sozinho os potros, rapidinho eles entendem quando eu preciso mexer a garupa, quando eu preciso mexer a paleta, mesmo a trote, né, que eu tô fazendo, eu só consigo fazer a passo, quase parado a passo, mas até a trote e a galope eles entram muito mais rápido na guiada, né, eles entendem muito mais fácil, mais rápido o que é para fazer. Ele já tem um pouquinho de seção vertical também na nuca, né, porque eu já trabalhei nele também aqueles pontos que eu já expliquei, né, da flexão lateral, e aí fica muito mais fácil de posicionar ele. Vou dar uma checada do outro lado. Ó, a mão bem aberta, como se eu tivesse montado. Ó, como tem uma. Como ele ainda fica um pouco confuso de eu estar de um lado e o estímulo ser do outro, né? Isso resolve muita coisa, né? Ajuda você a adiantar muito problema, assim, a não ter muito problema, né? Que é o que a gente quer, prevenir muito problema, né? Agora ele já entendeu melhor. Acho que eu vou pedir para ele recuar agora um pouquinho. Já foi mais tranquilo, né? Já foi mais fácil. E quando eu montei esse potro foi muito bem, foi muito tranquilo, né? Foi uma coisa muito, foi assim, realmente deu para ver que valeu a pena fazer esse trabalho. Então, pessoal, o trabalho é basicamente esse, né? É um trabalho bem simples, bem tranquilo de fazer. Às vezes eu faço até em cavalos que às vezes eu pego com mais tempo, que estão meio confusos, né? Às vezes no meio assim, nas primeiras montadas, às vezes tem uma confusão, tá meio enroscando e tal. Eu desço, faço esse trabalho de novo, monto de novo, né? Não tenho vergonha de voltar um passo atrás, né? E realmente ajuda, porque às vezes o problema realmente é uma coisa física, né? Uma limitação física ali,
Mas na maioria das vezes, né, se você coloca a intenção deles no lugar certo, o corpo entra no lugar certo, né? O corpo se posiciona. Às vezes a gente tem que se posicionar eles para o movimento sair, mas eles entenderem o que que a gente quer, né? Que movimento a gente quer e o que que aquele sinal significa, evita deles ter reação e ajuda eles a se posicionar melhor. Então é isso aí, espero que tenham gostado. É uma coisa bem simples, bem tranquila de fazer, né? Ajuda a preparar eles para a primeira montada, não só na parte deles entender a rédea, entender a perna, mas também deles estar mais preparado com esse contato mais próximo, né? Com a posição da sua mão, com o peso na sela. É um trabalho que realmente eu recomendo e se vocês experimentarem aí, eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu e até a próxima.